Se você ligar esse caminhão, te pago em dobro. A frase ecoou pela oficina de luxo como uma risada de deboche, cortando o ar pesado de óleo e arrogância. O dono do caminhão, um empresário bronzeado, vestido com um terno tão caro que parecia intimidar até a luz, encarava o homem magro, de pele queimada de sol, barba desgrenhada e roupas rasgadas. Um morador de rua, invisível para todos, exceto naquele instante em que ousara se aproximar. O protagonista, Jonas, sentia o estômago revirar de nervosismo. Seu casaco sujo, manchado por noites dormidas no frio, parecia pesar 1 tonelada. Ele sabia que todos na oficina o observavam como se um inseto tivesse invadido um salão de gala. O gerente da oficina, de braços cruzados e olhar afiado, deu um passo à frente. "O senhor não pode ficar aqui." O tom era cortante, quase uma ordem militar. Jonas não respondeu. Seus olhos, porém, estavam fixos no caminhão milionário parado ali há meses. Um bruto cromado, imponente, mas silencioso como um animal ferido. Ele já o havia visto dezenas de vezes ao passar em frente à oficina. Observava como quem observa um velho amigo morrendo devagar. Sentia no fundo do peito que sabia o motivo daquele silêncio mecânico. Mas ninguém ali acreditaria nele. O empresário riu com desdém, a mandíbula marcada e confiante. "Você? Consertar isso? Se você ligar esse caminhão, eu te pago em dobro." O riso dele arrastou outras risadas. Mãos cobertas de relógios caros bateram palmas em ironia. Jonas sentiu o rosto esquentar. Não era raiva, era vergonha, era lembrança. Era a dor de alguém que sabia muito mais do que aparentava e que, mesmo assim, era tratado como nada. Ele respirou fundo, olhou novamente para o caminhão. E então disse com a voz baixa, mas firme, o suficiente para silenciar a oficina: "Eu posso tentar." E naquele instante, algo começou a mudar. A oficina inteira pareceu prender a respiração quando Jonas repetiu com calma quase ingênua que poderia tentar ligar o caminhão. Foi como se ele tivesse insultado a todos ali. O gerente, um homem de barriga rígida e sorriso venenoso, avançou 2 passos, estufando o peito como um galo de briga. "Tentar? Você não tem nem onde cair morto, rapaz. Saia daqui antes que eu chame a segurança." Jonas sentiu o olhar de todos pesando sobre sua pele suja. Um cliente, usando um blazer tão branco que parecia repelir poeira, murmurou alto o bastante para ferir. Devia ser proibido esse tipo de gente encostar em veículos de verdade. Outro riu, segurando a chave de um carro esportivo. "Vai ver, ele quer dormir dentro do caminhão." Já que não tem onde ficar... As palavras eram flechas, mas Jonas permanecia parado, lutando contra o instinto de encolher os ombros. Ele sentia o coração bater rápido, lembrando-lhe de tudo que perdera, de como fora empurrado para a rua, de como ninguém mais acreditava em suas mãos. Mãos que um dia já tinham consertado motores que até engenheiros temiam tocar. O empresário, percebendo o clima, decidiu aumentar o espetáculo. "Gerente, chame o segurança. Se ele não sair, ligue para a polícia." Ele dizia isso sorrindo, com a certeza arrogante de quem acreditava estar fazendo um favor ao mundo. O gerente acenou, satisfeito. "Sim, senhor. Ele não passa da porta." Jonas observou o segurança se aproximando. Um homem grande, olhar duro, mão já encostando no rádio. A tensão subiu como vapor quente no ambiente. O protagonista inspirou devagar, sentindo o peso do julgamento, da humilhação, do preconceito que o esmagava todos os dias. Mas seus olhos, aqueles olhos marcados pela rua, ainda estavam fixos no caminhão. Ele via o detalhe que ninguém via, o detalhe que queimava na sua mente como uma verdade ignorada. O segurança colocou a mão em seu ombro. E antes que pudesse empurrá-lo para fora, Jonas disse apenas: "Se vocês desligarem esse caminhão do jeito errado, ele nunca mais liga." A oficina congelou.
O silêncio que tomou a oficina durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para que Jonas sentisse uma pequena fagulha de esperança. Curta, frágil, quase infantil. Porém, o gerente tratou de esmagá-la com um único estalo de língua. Chega, pode tirar ele daqui, agora. O segurança apertou o ombro de Jonas com força, fazendo-o cambalear um passo para trás. O toque era frio, impessoal, como quem remove lixo da calçada. Jonas tentou se firmar, mas o segurança já o empurrava em direção à porta. As risadas recomeçaram, mais ácidas, mais confiantes agora que o espetáculo voltava ao normal. Olha lá, vai arranhar a pintura só de passar perto. Nem devia entrar em oficina, deve feder gasolina vencida. O empresário cruzou os braços, observando a cena como quem assiste a um teatro enfadonho. Eu disse que era brincadeira. Mendigo acha que entende de motor. Ele riu, sacudindo a cabeça. A palavra mendigo bateu no peito de Jonas como uma marreta. Ele não se importava com o rótulo, já o ouvira dezenas de vezes. Mas ali, naquele instante, diante de um veículo que ele sabia exatamente como ressuscitar, ela doeu diferente. Era como se dissessem que sua história inteira não valia nada, que tudo que aprendeu, construiu e perdeu nunca existiu. Quando chegaram perto da porta, o segurança deu o último empurrão. Jonas tropeçou, quase caiu na calçada quente. Sentiu a poeira entrando pelos buracos do sapato. Sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de impotência, de ver um problema que ele podia resolver, mas não podia tocar. Ele se ergueu devagar, com a respiração pesada. Seus olhos voltaram para o caminhão dentro da oficina, silencioso, abandonado, esperando. E então, algo inesperado aconteceu. O motor fez um pequeno estalo, um tic-tic quase imperceptível, mas Jonas ouviu e sorriu. A história ainda não tinha terminado. O pequeno estalo do motor ecoou na mente de Jonas, como uma memória antiga despertando. Ele conhecia aquele som. Era o mesmo tipo de ruído que ouvira anos atrás, quando trabalhava como mecânico especializado em caminhões de carga pesada, antes de perder tudo, antes de a vida desabar em uma sequência de tragédias silenciosas que o empurraram para a rua. Sem pensar duas vezes, Jonas se virou para dentro da oficina. O segurança tentou impedi-lo, mas ele ergueu a mão apontando para o caminhão com uma firmeza que nem ele sabia que ainda tinha. Vocês ouviram isso? Disse ele com a voz pulsando de certeza. Esse barulho é o sensor térmico dando o alerta final. Se não corrigirem agora, vão queimar o módulo, de vez. O gerente riu, jogando a cabeça para trás. Lá vem ele inventar palavreado. Sensor térmico? Módulo queimando? Por favor. Mas o empresário franziu o senho. Pela primeira vez, a arrogância deu lugar a uma pequena sombra de dúvida. Como você sabe disso? Nossos técnicos não falaram nada sobre módulo. Jonas respirou fundo. Era a primeira vez em meses que alguém perguntava como ele sabia de algo. E não porque ele estava ali, porque já troquei exatamente esse modelo. Seus olhos brilharam com uma lembrança carregada de orgulho e dor. Esse caminhão tem um sistema híbrido de combustão dupla. Quando o sensor térmico entra em colapso, o motor dá esse estalo. Se vocês tentarem ligar de novo do jeito que estão, vão destruir tudo. A oficina inteira congelou. Os mecânicos, antes risonhos, se entreolharam, inquietos. Alguns até deram passos discretos em direção ao caminhão, como se quisessem confirmar o que ele dizia. O segurança soltou o ombro de Jonas sem perceber. O empresário, agora visivelmente desconfortável, pigarreou. Isso é verdade? Perguntou ao gerente. O gerente se encolheu. Eu não sei, senhor. Essa parte do sistema não aparece nos nossos relatórios. Jonas avançou um passo sem medo. Porque vocês estão mexendo na parte errada. O problema não está no motor. Está no microcontrolador do módulo auxiliar.
Eu posso provar, mas vocês precisam me deixar chegar perto. Foi aí que o empresário empalideceu, não de medo, mas de reconhecimento. De repente, algo nele despertou. Ele estreitou os olhos. Qual é o seu nome? Jonas ergueu o queixo. Jonas de Almeida, ex-mestre mecânico da Transmundicargas, o cara que instalou esse sistema em dezenas de caminhões como esse. O choque foi instantâneo. Um dos mecânicos deixou a chave cair. O gerente perdeu o sorriso. O segurança engoliu seco. E o empresário empurrou os próprios óculos para cima, como se precisasse ver melhor aquele homem que minutos antes chamara de mendigo. Então, sentindo a maré finalmente começando a virar, Jonas concluiu: se vocês realmente querem esse caminhão funcionando, me deixem mostrar como se faz. A oficina ficou paralisada e a virada de poder estava apenas começando. A oficina, antes barulhenta e cheia de risadas, estava agora mergulhada num silêncio tão denso que parecia ter peso próprio. Jonas caminhou lentamente de volta para dentro, e cada passo ecoava como se estivesse pisando no orgulho de todos que o haviam humilhado minutos antes. O empresário, outrora seguro de si, deu 2 passos para trás. Sua pele bronzeada perdeu a cor, ficando de um tom amarelado. Ele limpou a testa, um gesto que tentava disfarçar, mas o suor escorria pelas têmporas. Mestre mecânico da Transmundi, repetiu, a voz falhando como um motor engasgado. O gerente, aquele que o chamara de rapaz com desdém, parecia ter levado um choque elétrico. Seus olhos arregalados tremiam e o sorriso de arrogância tinha desaparecido por completo. Ele começou a esfregar as mãos com nervosismo, deixando marcas úmidas de suor no próprio paletó. Eu não sabia... Senhor, quer dizer... Jonas, quer dizer... Mestre. A língua dele virou um nó. Os mecânicos, antes cheios de piadas, agora estavam pálidos como papel. Um deles mordia o lábio inferior tão forte que quase sangrava. Outro esfregava o pescoço compulsivamente, como se a vergonha desse coceira. Havia até um terceiro que tremia tanto que deixou cair a lanterna, que rolou pelo chão com um barulho alto demais para o silêncio sepulcral. O segurança, gigante e imponente, parecia encolher centímetro por centímetro. Ele afastou a mão do rádio como se estivesse queimando. Senhor, eu não sabia que o senhor... Não conseguiu completar a frase. Cada palavra parecia pesar toneladas, mas o empresário era o que mais sofria. O rosto dele passou do bronzeado para um bege enfermo. Um filete de suor escorreu pela lateral do rosto até pingar no sapato italiano perfeitamente engraxado. Ele tentou recuperar o controle. Ajeitou o terno, puxou a gravata, respirou fundo. Nada funcionava. Se você realmente pode ligar esse caminhão... Jonas, eu retiro o que disse. Aliás, eu pago o dobro. Não, o triplo. Só faça ele funcionar. Jonas observou tudo em silêncio. Dentro dele não havia arrogância nem prazer em humilhar de volta. Apenas uma serenidade profunda. A calma de quem sabe exatamente o que está fazendo. Ele colocou a mão sobre o caminhão, como quem toca um velho amigo. E os antagonistas recuaram mais um passo, como se testemunhassem algo sagrado. Então me deixem trabalhar, disse Jonas, com a voz firme. E enquanto ele abria o painel do módulo auxiliar, todos prenderam a respiração, incapazes de desviar os olhos, porque naquele momento, o poder já era dele. Jonas respirou fundo. Ajustou os fios do módulo auxiliar com a delicadeza de quem reconecta não apenas um motor, mas sua própria história. Em poucos minutos, o estalo cessou. Ele girou a chave técnica que os mecânicos jamais tinham tocado, e o caminhão respondeu com um ronco profundo, vigoroso, vivo. O som preencheu a oficina como um trovão, firme, perfeito, inquestionável.
O empresário levou a mão à boca. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de emoção, mas de puro choque. O rosto dele ficou ainda mais pálido. Meu Deus! Ele fez. Os mecânicos baixaram a cabeça, envergonhados. O gerente deu um passo atrás e quase tropeçou no próprio ego esmagado. O segurança sequer conseguia olhar Jonas nos olhos. Quando o motor estabilizou, Jonas desligou o sistema e se virou para todos. Não havia arrogância nem orgulho ferido, apenas dignidade. O empresário, desesperado para recuperar o controle, correu até ele. Jonas, por favor, fica comigo. Vou pagar o que prometi e quero te contratar. Você é melhor que todos nós juntos aqui. Mas Jonas levantou a mão pedindo silêncio. Eu não quero humilhar ninguém. Só quero respeito. E quero que ninguém aqui trate outra pessoa como lixo só porque parece ter menos. Um dia, qualquer um de vocês pode estar no meu lugar. As palavras atravessaram a oficina como uma sentença de verdade. O gerente, tremendo, murmurou um pedido de desculpas tão fraco que quase não saiu. Os mecânicos o imitaram. O segurança fez o mesmo, cabisbaixo. O empresário, ainda abalado, respirou fundo. Você tem razão. E eu vou fazer minha parte. A partir de hoje, minha oficina vai atender qualquer pessoa, sem distinção. E você, ele hesitou. Você merece mais que dinheiro. Merece uma segunda chance. Jonas sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de paz. Todos merecem. E ao olhar para o caminhão funcionando, sentiu que a vida, pela primeira vez em muito tempo, também tinha ligado de novo. Nos dias seguintes, a história de Jonas se espalhou pela cidade como um incêndio silencioso. Clientes voltaram à oficina, curiosos para ver o morador de rua que fez o impossível. Mas quando chegavam, encontravam um homem simples, sereno, agora com roupas limpas doadas pelo próprio empresário, trabalhando em silêncio, com a mesma dignidade que sempre carregou, mesmo quando o mundo não via. O empresário cumpriu sua palavra, pagou o valor prometido, o triplo. Mas foi além disso. Ele abriu um fundo para profissionais em situação de rua, oferecendo cursos e recolocação. Não por pena, mas porque naquele dia aprendeu que talento, caráter e inteligência não têm endereço fixo. Jonas aceitou o emprego, mas continuou visitando aqueles que ainda viviam onde ele viveu. Levava comida, ferramentas, esperança. Sabia que recomeços só são possíveis quando alguém abre uma porta, ou ao menos deixa de fechá-la. No fundo, ele não venceu o empresário, venceu a indiferença. E a lição que ficou ecoando na cidade era simples, mas poderosa. Respeito nunca deve depender da aparência. Dignidade não se mede pela roupa que alguém veste, mas pelo valor que carrega dentro de si. Se essa história te tocou, deixe seu like, porque isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas. E me conta nos comentários, você já presenciou alguém sendo julgado pela aparência? O que fez naquela hora? Não esquece de se inscrever para mais histórias como esta.